Você acha que a avaliação de desempenho não serve para nada? Que é mais um formulário, é mais uma burocracia do RH? Se você ainda acha que a avaliação não tem muito sentido, fica comigo, porque hoje nós vamos discutir vida e morte Severina. Aonde está a avaliação de desempenho? Seja muito bem-vindo ao podcast 5 Minutos de Gestão. Meu nome é Fabrício, eu trabalho na Fator RH, uma empresa especializada na área da saúde. Antes da gente começar, não esquece, se você gostar desse podcast, deixe o seu like aqui no Spotify, ou se você está me vendo no YouTube nesse momento, deixe o seu like e o seu comentário no YouTube. A sua opinião é super importante pra gente e ajuda a gente a fazer cada vez mais podcasts, pílulas de liderança para você. Hoje eu quero falar sobre um tema polêmico. Tem muitos líderes, né, de RH, diretores, existem pessoas e empresas que têm uma visão diferente de avaliação de desempenho. A grande pergunta, a pergunta mais difícil de responder é: vale a pena fazer avaliação de desempenho mesmo, Fabrício? Né? Porque eu vejo, né, muitos dos meus gerentes ou coordenadores fazem avaliação de desempenho e aí, daqui a pouco ele vem até mim, que sou diretor, e pede para desligar um colaborador. Aí você vai olhar a avaliação de desempenho do último ano, tá tudo ótimo. Por que você vai desligar aquele líder? A avaliação não reflete o desempenho. Como fazer nessa situação? Então, aí, nesse momento, claro, a descrença é muito forte, né? Os hospitais, as instituições, os CEOs acabam olhando com uma certa desconfiança para o processo, achando que realmente a avaliação de desempenho foi a óbito. O que a gente precisa é de conversas inspiradoras, o que a gente precisa é one-to-one, o que a gente precisa são feedbacks ao longo do ano. Veja, eu quero te dizer uma coisa que eu sou capaz de colocar as minhas duas mãos no fogo. Eu estou há 27 anos na Fator RH, implantando modelos de competências. Tudo isso que eu acabei de dizer e que a maioria dos gerentes de RH, diretores de hospitais reclamam, eles têm razão. Têm razão. A única coisa que eles não têm razão é de que a avaliação de desempenho foi a óbito. Porque essa é a armadilha do processo. Classificar, julgar, condenar à morte a avaliação de desempenho. O problema não está aí. Na verdade, a gente vai estar tratando a consequência e não a causa. E eu posso te dar inúmeros exemplos de hospitais privados, de santas casas que estão fazendo um trabalho maravilhoso em relação a isso. Um exemplo simples de que a avaliação de desempenho não é inútil. Primeiro, um exemplo de uma santa casa. Não vem ao caso o nome por uma questão ética. Nós implantamos o modelo de gestão por competências nos melhores padrões. E aí nós fizemos o primeiro piloto de avaliação de desempenho. E a Fator RH, diferente de outras empresas que apenas dão um software ou que fazem uma implantação rapidinho ali, já treina, já faz a avaliação, nós temos a preocupação de ajudar a virar uma chave, mudar a mentalidade, mudar o chip gerencial dentro da instituição. Então a gente vai fazendo um processo de implantação e uma assessoria próxima para fazer com que os líderes entendam que o RH não é a psicóloga que está lá no departamento de gestão de pessoas. O RH do centro cirúrgico sou eu, enfermeiro supervisor do centro cirúrgico. O departamento de gestão de pessoas é assessoria interna, é parceiro, com quem eu vou fazer alianças para alguns projetos. Mas quem tem que cuidar do time do centro cirúrgico? Quem tem que cuidar da circulante de sala, do enfermeiro, do técnico? Quem? Sou eu. Eu sou o gestor de pessoas que está lá. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de movimentar e tirar o foco técnico, tirar a terceirização, que tudo é terceirizado para o RH, como se eu, líder, não tivesse nenhuma obrigação em relação à minha equipe de colaboradores. Veja, e aí nós implantamos nessa Santa Casa e fizemos esse processo.
quando chegou no primeiro piloto de avaliação, o que a gente fez? A gente faz coaching com um avaliador. Aqui começa a diferença. E a gente escapa da armadilha da avaliação. A gente faz coaching com um avaliador. Não para ele preencher um formulário, mas a gente faz um coaching com ele para ele falar de desempenho, de gestão de desempenho com o avaliado dele. E vai usar o formulário como base, como critérios claros para nortear a conversa. Mas a conversa vai muito além dessa avaliação. A avaliação é o ponto de start, mas a conversa tem que ser inspiradora. Percebe que agora a gente começa a juntar a fala de diretores que acham que não precisa de avaliação, que tem que ter diálogo, conversa e feedback? Nós estamos começando a juntar as coisas. Nessa Santa Casa, quando terminou o piloto, eu fui conversar com os avaliados. E uma das avaliadas que tinha sido passado por todo o processo foi a farmacêutica RT. Quem avaliou essa farmacêutica foi um gerente de suprimentos. Detalhe, quando eu perguntei para ela como é que ela estava se sentindo, os olhinhos dela até marejaram, pessoal. Ela quase chorou, mas não era de tristeza. Era de sentimento de gratidão, de felicidade. Resumindo numa frase, como foi o processo, como foi importante a avaliação de desempenho para essa farmacêutica? A frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. Professor Fabrício, eu trabalho nessa Santa Casa há 12 anos, como RT. E só hoje eu descobri exatamente as minhas forças, os meus talentos, o quanto a Santa Casa vê o bom trabalho que eu faço. E mais, hoje eu descobri exatamente o que o meu gestor e a minha instituição esperam de mim para os próximos 12 meses. Eu estou saindo daqui com um mapa na mão. Muito obrigado. Fecha a história. Pessoal, ela saiu com um mapa. Ela saiu com um norte verdadeiro. E aí fui conversar com o gerente. E o gerente ficou muito feliz. Ele falou, olha, eu nunca imaginei que uma avaliação de desempenho pudesse alinhar tanto as nossas expectativas. Sabe qual é a minha sensação, professor Fabrício? Que hoje, finalmente, eu estou na mesma página que a farmacêutica RT. Fecha a frase. Percebe que a avaliação é um método extremamente poderoso? E que essa avaliação combinada com outras ferramentas, por exemplo, feedback de elogio, feedback de orientação, nós vamos construir ao longo do ano não uma avaliação isolada. Eu sento uma vez por ano para conversar contigo. Não. Eu vou construindo com aquele mapa, com aquele norte verdadeiro, mais conversa sobre desempenho, sobre gestão de desempenho, depois que acabou a avaliação. E aí eu vou registrando os feedbacks positivos ou de orientação ao longo da caminhada, dos próximos 6 meses. E aí, quando estiver próxima da avaliação, da segunda avaliação, eu posso revisar todo este histórico e ter uma nova conversa inspiradora com o meu avaliado. O problema não é que a avaliação é tudo igual. Não é que a avaliação está falida, morta, sepultada. Não. O problema é que os gestores não aprenderam este caminho. Muitos hospitais veem a avaliação como um fato isolado. E aí, nesse sentido, muitos diretores têm razão. Ela precisa ir a óbito. Para quê? Para a gente dar lugar a um outro modelo de gestão, com critérios que guiem o mapa, mas com conversas inspiradoras. E terminada a avaliação, não termina o processo. Geralmente é assim, né? Faz a avaliação, acaba, graças a Deus, até o ano que vem. Se Deus quiser, não vou mais precisar me preocupar. Não. A avaliação é o start. Não é mais a rota de chegada. É a linha de saída. É a linha de partida. Se a gente mudar este conceito, né, nós vamos ter, de novo, método. Método que guia. Método que faz a diferença na vida das pessoas. A avaliação de desempenho não está falida.
A avaliação de desempenho está sendo utilizada de forma errada. 5 minutos de gestão. Nessa semana, pense como é que você fez a última avaliação de desempenho do teu time. Talvez esteja aí o primeiro passo para guiar você para uma conversa com o RH. E com o RH, revendo todo o modelo para ter conversas inspiradoras, feedback e avaliação alinhados num único método. Boa semana!